Meus irmãos, hoje nós vamos meditar no texto de Ezequiel 36. E enquanto a gente vai abrindo, queria falar que eu tinha um professor que ele falava assim: a gente precisa saber de qual caminhão que a gente caiu. A vida, ela é uma estrada e é um caminhão que está passando, e nós temos aí 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 anos dentro de 6.000 que já se passaram, né? E a gente não sabe de qual caminhão a gente caiu, em que lugar da estrada nós estamos, da história que nós estamos. Nós estamos aqui, pela graça do Senhor, 2.000 anos depois que Jesus se manifestou em carne, aqui no sul da América, louvando a Ele. O que a palavra de Deus ela é para nós? O que a palavra de Deus significou para aqueles que vieram antes de nós? Que lugar da história nós estamos? E será que esse lugar da história que nós estamos, isso afeta a forma como nós vamos para as Escrituras? Se a gente pensar na Idade Antiga, a palavra de Deus era considerada a palavra de Deus, nada além disso. Não era para exercer influência ou para ser questionada. Se a palavra de Deus dizia que o Mar Vermelho se abriu, as pessoas simplesmente tomavam isso como verdade. Um pouco mais para frente na história, na Idade Média, a palavra de Deus ela já foi tomada como motivo de você ter influência sobre alguém, ter poder sobre alguém. Então, a palavra de Deus, eu a tenho, eu a possuo, e se você não seguir aquilo que eu estou falando, vai dar ruim para você, porque Deus abriu o Mar Vermelho, e se você não me obedecer, eu sou o instrumento de Deus para abrir você. Aí vem mais para frente, a gente vê a modernidade, onde o homem para de olhar para Deus como a medida de todas as coisas, e passa a olhar para si mesmo. E o que eu posso provar da verdade de Deus? Vamos lá, eu sou a medida de todas as coisas, e aquilo que eu consigo provar por meio da ciência é verdade. Se eu não provo por meio da ciência, não é verdade. E o que acontece? O homem falha miseravelmente nisso. Muitas coisas ele não consegue explicar, porque, de verdade, o homem ele não é a medida de todas as coisas. Mas, ao invés de admitir isso, ele prefere dizer que o que não existe, na verdade, é a verdade absoluta. Então, eu continuo sendo a medida de todas as coisas, e eu entro na pós-modernidade falando que o que é certo para mim não é certo para você. O que é certo para você não é certo para mim, porém, está tudo bem, a gente consegue conviver. Porque eu sou a medida de todas as coisas, e o que faz bem para mim é o que interessa. Então, o homem ele passa a olhar para o mundo, e ao invés de verificar quem ele é na sociedade, qual que é a vocação que Deus deu para ele exercer na sociedade e de que maneira isso vai o aproximá-lo de Deus e louvar a Deus, ele olha para o mundo e fala assim: e aí, mundo, como que você vai se amoldar a mim? O que você tem a me oferecer? Meus irmãos, a verdade é que esse pensamento, ele chegou na igreja. Ele chegou nos púlpitos. A gente vai ver pregações que vai dizer: como que Deus pode atender os meus pedidos? Como que Ele vai atender os meus desejos? Tá bom, eu aceito a Deus, mas o que eu ganho em troca? É criado nessa pós-modernidade um Deus fraco, um Deus miserável, um Deus que está de joelhos atrás do ser humano, implorando o que ele pode fazer em seu favor. O que ele pode fazer para te convencer que Ele quer te salvar. Mas esse não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras, Ele é um Deus poderoso, soberano, absoluto, Criador de todas as coisas, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E você e eu, nós não somos o centro do universo. Nós não somos o centro do coração de Deus. Nós não somos o ponto fraco de Jesus. E o que nós vamos ver no texto é algo que pode até chocar a gente. Mas as Escrituras vão dizer
que eu e você recebemos a salvação, ou, digamos, a obra que Deus faz da salvação por mim e por você, não é por causa de mim e de você. Vamos ler Ezequiel 36? Ezequiel 36, do versículo 22 até o 32. A palavra de Deus diz assim: Dize, portanto, à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Pai, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, porque o Senhor é a medida de todas as coisas, inclusive da nossa salvação. E somente por isso eu posso clamar ao Senhor que haja nesse momento, para que o Senhor mova os nossos corações ao Senhor, para que nós te reconheçamos como Rei, como soberano, como a verdade absoluta. Senhor, que nesse momento vidas sejam salvas, a tua igreja edificada e o teu nome glorificado para a honra e glória do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um dos textos mais conhecidos de todas as Escrituras, certamente um dos mais conhecidos aqui da nossa comunidade. Do que ele fala? Ele fala da troca do coração. O que é isso? É a regeneração. Regeneração. Você ser gerado novamente. É o novo nascimento. Nascer de novo. É uma promessa que Deus está fazendo a Israel. É um texto do Antigo Testamento. Deus falando ao seu povo escolhido. E para nós entendermos qual é a relevância desse texto para nós, é importante nós entendermos o que é perspectiva profética. O que é isso? Uma profecia era dada, aí Deus usava os seus servos, os profetas, para falar com aquele povo algo que ia acontecer com eles. Porém, ao mesmo tempo, Deus apontava para algo maior. Então, quando a gente lê que a virgem ia conceber e dar à luz um filho, é uma promessa que é feita a Acás. Ele estava sob a opressão dos inimigos. E a promessa feita é que quando esse filho nascesse, essa virgem, essa mulher que não tinha casado, ela ia casar, ia ter um filho, isso aconteceu 2 anos depois, o povo ia ser liberto. Porém, apontava para algo muito maior. Apontava para o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é a mesma coisa. Deus está fazendo uma promessa de livrar Israel do exílio, da mão dos inimigos, do cativeiro, da prisão. E a nós, a promessa de sermos libertos da nossa prisão de hoje, que é o nosso pecado.
E por que Deus, dentre todos os povos do mundo, escolheu Israel? Será que era o melhor povo que tinha? Nós estamos em Ezequiel. Deixa o dedo no capítulo 36, porque nós vamos ficar aí, mas volta para o capítulo 5. E vamos ler o que o Senhor fala sobre o povo que ele escolheu. O povo de Israel. A nata da sociedade. O povo escolhido. Aqueles que levariam o nome do Senhor. Ezequiel, capítulo 5, versículos 5 e 6. A palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor Deus, Jerusalém, ou seja, Israel. Esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, Jerusalém, Israel, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Foi para essa nação que Deus fez a promessa, para a pior de todas. Deus pôs no centro, as em volta não faziam o que ela fazia. E o Senhor promete a nova aliança. Não parece estranho Deus prometer isso ao pior? O que nos salta aos olhos quando a gente lê esse texto de Ezequiel 36? Não é por amor de vós. Vocês são os piores de todos, mas eu faço. O que nos salta aos olhos? O caráter de Deus. Quem Ele é. O que move Ele a fazer. Se nós pegarmos o capítulo 36 de Ezequiel inteiro, nós vamos ver que do versículo 1 ao 5, Deus está condenando os inimigos de Israel. Deus condena Edom. Do versículo 6 ao 15, ele faz uma profecia para a terra. Israel estava exilado, mas Deus faz uma profecia para a terra e fala assim, começa a frutificar. Fica boa porque eu vou levar o meu povo para aí. Então começa a produzir frutos. Começa a trabalhar. Aí ele se volta para o povo dele que estava no exílio. E sabe o que ele fala para esse povo? Ele vai falar da imundícia deles. Ele vai falar dos caminhos contaminados deles. Ele começa a proferir palavras tão duras que você imagina que a conclusão disso vai ser uma condenação pior do que a que veio para Edom. Mas não é o que acontece. Ele promete uma nova aliança. E quando ele fala que ele promete isso, ele fala, não é por causa de você, Israel, mas é por causa do meu santo nome. Então, o que nós vamos ver nesse texto? 1, o caráter de Deus e quem Ele é. 2, a regeneração. O que Ele faz por causa do caráter dele. E 3, qual que é o fruto dessa regeneração? O que termos o coração trocado faz na nossa vida. Então, no versículo 22 de Ezequiel 36, ele vai dizer, dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Deus está falando, é por causa de mim, é por amor a mim, é por amor ao meu santo nome, à minha santidade. O que é a santidade de Deus? O que significa dizer que Deus é santo? Que Ele não peca? Não é isso. Sim, Ele não peca. Mas santidade, ser santo, significa ser separado. A ideia é você estar cortando uma cenoura, você corta aquela rodela e puxa para o lado. Você não faz mais parte disso, você é distinto, separado. Quando a gente pensa sobre Deus ser distinto de nós estamos falando que todos os seus atributos são diferentes dos nossos. Deus não é como a gente em sabedoria, em poder, em misericórdia, em amor. Mas não é só que Deus não é igual a nós porque Ele é mais. Não é que Deus conhece mais das coisas do mundo. A sabedoria dele é que a sabedoria dele é maior. Não. Não é que Deus estuda as coisas que existem e só que Ele conhece as minúcias melhor. Ele já chegou aonde a ciência está correndo atrás. Não é essa a ideia. Deus criou todas as coisas.
Ele usou toda essa sabedoria para fazer toda a interação entre tudo. Deus criou a lei que sustenta tudo. Ele sabe diferente da gente. Quando a gente fala que Deus é amor, não é só que Ele ama mais do que eu. Não, eu amo a Deus, mas eu nunca vou amar como Ele me ama, porque Ele me ama demais. Não, Deus é amor, é o seu caráter, é a sua essência, é quem Ele é. Então Ele não para de amar, independente do que eu e você façamos. Nós não somos assim. Nós amamos aqueles que nos amam. Nós trocamos o amor. Deus é distinto, Ele é separado, Ele é diferente. Para exemplificar, para isso ficar mais claro, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é mais parecido com Deus? Os homens ou os anjos? Quem é mais parecido? Para responder, eu vou fazer uma outra pergunta. Quem está mais próximo do sol? Eu que estou em pé ou vocês que estão sentados? Vocês vão olhar para mim e falar, Bruno, se você falar que você está mais perto do sol só porque você está em pé, eu vou dar risada da tua cara. Porque nós estamos tão longe dele que não faz diferença se eu estou em pé ou estou sentado. Nós dois estamos muito longe, é impossível alcançar o sol. Esse é Deus. Não há nada como Ele. Não tem ninguém parecido com Ele. Deus é santo. Por que quando a gente fala de santidade, então, nós não pensamos dessa maneira? Nós pensamos em não pecar, em ser justo, piedoso, bondoso. Porque não tem nada que seja mais distinto e separado da sociedade que a gente vive hoje do que alguém que seja assim, do que alguém que não peque. O mundo está absolutamente corrompido, mergulhado em pecado e sequer sente isso. Já cauterizou e busca e bebe cada vez mais iniquidade. E por quê? Por que um Deus santo vai amar um pecador que está tão imerso nessa imundícia? Pensa. Tem alguém que você odeia. Tem pessoas que falam que quando você traz Hitler para a discussão, você já perdeu o argumento, né? Mas deixa eu perder o argumento aqui. Alguém que fala que gosta de Hitler, eu amo a Hitler, o que você pensa dessa pessoa? Cara, é um doente. Ele tem problema. Por que ele ama Hitler? Por que Deus ama você? Por que Deus ama a mim? Porque é quem Ele é. É uma decisão soberana do seu caráter, porque Ele é amor. Ele nos ama não por causa de nós, mas por causa dEle. Ele nos ama para mostrar para os séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça para conosco. Porque Ele fez isso em Cristo Jesus. E não entendam errados, meus irmãos. Eu estou falando que Ele nos ama. Ele nos ama sim. Ele nos ama demais. Mas eu não sou a causa. Eu não sou o motivo. Só sou beneficiado disso. Israel, como nós vimos, ela é uma representação de nós, do povo escolhido, dos pecadores. Um povo que só profanou o nome do Senhor. E o Senhor fez essa promessa de salvar esse povo perdido, que o odiava, que o profanava, muito antes. Em 1 Samuel, ele fala isso. 1 Samuel 12, 22, ele diz que é por causa do grande nome dele que ele não vai desamparar o seu povo. Porque aprove a ele, Senhor, fazer para si um povo. Nós só nos beneficiamos disso. E no versículo 23, nós vemos exatamente o Senhor falar isso. Ezequiel 36, 26 diz, vindicarei, diz o Senhor Deus, a minha santidade, a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vós profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Deus diz que vai ser conhecido. Ele vai mostrar para todo mundo que Ele é santo, Ele vai mostrar que Ele é poderoso, Ele vai mostrar para todos que Ele é, de fato, o Deus da salvação.
E ele falou que ele vai fazer isso. Eu vou vindicar a minha santidade. Ele não está falando assim, olha, eu quero fazer isso, então por favor me aceita. Ele não está correndo atrás de você e fala assim, não, vem cá, por favor. Ele não elaborou um plano de salvação que depende do homem. Porque se dependesse, nós o rejeitaríamos. E esse plano falharia. O Evangelho, ele não é uma lista de regras que eu e você fazemos, não são passos que nós devemos tomar, não são atitudes corretas. O Evangelho é o poder do Deus Criador do universo. É o poder dele. E não tem a menor possibilidade de dar errado. O Senhor vindica o seu nome, porque Israel só profanava. Os inimigos de Israel não tiveram, entre aspas, privilégio de serem chamados de profanadores. Esse foi um título para Israel. Os outros podem ser blasfemadores, tudo bem. Mas quem profanou o nome foi Israel. Traz para os dias de hoje. Quem profana mais o nome do Senhor? Os crentes ou os ateus? Qual que é a imagem que o crente tem lá fora? Será que quando o mundo olha para nós, eles falam, tá aí os santos, os homens bons, que exemplo, que orgulho, sal e luz da terra? Ou será que eles olham para a gente e eles têm vontade de vomitar, porque eles falam hipócritas? Será que eles são atraídos à igreja? Porque eles falam que bênção, que amor, que cuidado, que comunhão, que vida, que alegria, eu quero fazer parte disso. Ou eles olham e amaldiçoam o nome do Senhor, porque eu e você lá fora temos profanado o nome de Deus. Eles veem pessoas que professam a Jesus com os lábios, mas o coração e a vida e as ações estão longe dele. Eu não estou falando aqui de outras igrejas, eu não estou falando de outras denominações. Alguém duvida que tem gente que sai daqui e vai trair a esposa, vai se embriagar, vai fofocar, vai criar intriga, está planejando vingança. Gente que às vezes escuta um sermão inteiro sobre perdão e sai daqui mais amargurado ainda, porque não tem em si a capacidade de perdoar e joga sobre o outro a raiva que tem. Mas vai ter aqueles religiosos também que vão falar assim, não, mas eu não sou como esses. É verdade. Tem alguns aqui que são assim mesmo, Bruno. Eu lembro do meu amigo, só o cara tinha que estar aqui hoje. Aí, pena que choveu. Ele tinha que estar aqui. E quando nós, religiosos, profanamos o nome do Senhor? Quando nós utilizamos o nome dele para pecar contra ele, utilizamos coisas lindas que ele fez como justificativa para pecar contra o próprio Senhor? Ah, eu tenho um ministério tão grande, sou tão importante aqui nessa igreja, sabe? Aí vem esse ministériozinho aqui pequenininho e vem me pedir, vai atrapalhar toda a minha programação, sinceramente, cara. Olha o tamanho do meu ministério, olha o propósito do meu ministério, é muito mais elevado do que esse ministériozinho aí. Ele que se adapte, né? Por favor. Meu ministério é muito mais importante. Ou o ministério menor que vai dizer, eu sou tão pequenininho, sabe? Eu só uso aqui, né? É só uma vez por semana. É só essa verba aqui. O outro desse tamanho todo não vai fazer diferença nenhuma para ele, ele que se adapte. Não é superior, ele não tem que me colocar em primazia? Ele que seja cristão nessa hora. Meu ministério, ele é tão pequeno,
Não ganho verbo. Olha, se você me desse só uma medalha de humildade, para mim já estava suficiente. Sabe? O mais humilde. Meus irmãos, dentro da igreja, nós ficamos disputando espaço, relevância, galardão, mérito, dentro da igreja. E nisso o nome de Deus é profanado. Quando nós usamos algo que o Senhor criou e te colocou e me colocou lá, por um breve período, porque o ministério é dele, e a gente usa isso para pecar justamente contra o Senhor, contra a noiva de Cristo, contra os nossos próprios irmãos. Será que nós nunca lemos que nós não devemos fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo? Será que nós nunca lemos que nós devemos ter em vista não o que é propriamente nosso, mas sim o que é do outro? Nós somos um só corpo, que tem que andar junto, concordemente, em unidade. Porque se isso não acontece, se tem células dentro desse corpo que luta contra o próprio corpo, isso tem um nome, é câncer. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, Ele vai tratar com cada um de nós. É isso que nós vamos ver. É Deus mostrando o seu caráter e fazendo uma regeneração no coração de cada um. É isso que Deus promete. Deus promete algo tão grande, mudar a vida de uma pessoa de tal forma, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, que ninguém jamais vai conseguir tirar isso de dentro do cristão. Para vocês terem uma ideia, quando o comunismo estava imperando na Rússia, na República Soviética, eles tinham uma frase para os cristãos. Eles falavam assim: quando alguém pega a doença chamada Jesus, para este não há mais cura. Pode perseguir, prender, matar, mas não há cura. Como que isso acontece na vida de uma pessoa? Como que ela muda dessa forma gigantesca? Versículo 24. O Senhor diz o que Ele faz. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O Senhor vai tirar de todas as nações. O que quer dizer? Quer dizer de todas as nações, mas Ele está falando do mundo. Vou tirar você do exílio, do pecado, vou te tirar disso daí. Você não vai mais fazer parte. Claro que fisicamente nós fazemos, mas espiritualmente não mais. E aí Ele diz que uma vez que Ele tira a gente de lá, Ele vai aspergir água pura sobre nós. Sabe o que Ele está falando? Ele está falando que Ele vai limpar a gente dos nossos pecados. Ele vai limpar os pecados que a gente tem. Ele vai limpar a nossa culpa, a dívida que pesa contra nós, a condenação que o próprio Deus estipulou para aquilo que nós fizemos. Vai ser limpa de nós. E Ele falou que Ele vai fazer isso. Meus irmãos, eu não sei vocês, aqui provavelmente ninguém passou por isso, né? Quando era pequeno, tentou dar um miguezinho na mãe para tomar banho. Chega bem limpinho, né? Do futebol, da escola. Nadou no rio, volta marrom. Aí chega, mãe, vai tomar banho. Aí você vai para o banheiro, molha o cabelo, pega a toalha branca, enxuga o cabelo na toalha branca, deixa a toalha suja, você sai tão sujo quanto você deixou a toalha. Tomei banho, estou limpo. Aí tua mãe olha para você. Não, você é meu filho. Você vai ficar limpo. E se preciso for, ela vai te pegar pela nuca. Ela vai te botar embaixo do chuveiro. Ela vai pegar uma bucha. Ela vai te esfregar que você vai sair brilhando a glória de Deus de lá de dentro. Tua mãe consegue te deixar limpo. Ela tem poder para isso. E Deus não?
Vocês viram que todos os verbos de ação é Deus falando que vai fazer? Até agora ele não falou o que nós temos que fazer. Ele falou o que ele vai fazer. Olha o versículo 36. Dar-vos-ei coração novo, porei eu, Deus, dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Eu vou fazer você novo. Eu vou gerar você de novo, uma nova criatura, regeneração, um novo nascimento. É isso que eu vou fazer com você. Por que o Senhor troca o nosso coração? Por que Ele precisa fazer tamanha obra dentro de nós? Porque não há comunhão entre Deus e o pecado. E dois não andam juntos se não houver entre eles acordo. Deus não vai mudar. Então Ele nos muda. As nossas iniquidades, Isaías 59, 2 vai dizer que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados faz com que Ele encubra o rosto de nós. E Ele não nos ouve por causa dos nossos pecados. Então Deus não me ouve, né? Como se eu clamasse. Romanos 3,11 vai dizer que não há quem busque a Deus. Um encobre o rosto por causa do pecado e não quer ter comunhão com o pecado. E o outro olha para um Deus santo e fala, eu não quero você, porque eu não sou assim, eu não suporto quem seja. É um relacionamento que parece irreconciliável. E de fato seria, se Deus não fosse quem Ele é. Vamos para Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Miqueias 7, 18 e 19. Alguns pensam assim, judiou, né? Miqueias, onde fica isso? Miqueias é um dos profetas menores, é mais para o final ali do... Quem lembra das musiquinhas dos juniores, né, dos livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Como está lá no final, você tem que cantar a música inteira. Gênesis, até chegar em Miqueias, o pessoal já leu, já foi embora. Miqueias 18 e 19 vai mostrar o que é o caráter de Deus e o que é necessário para que essa divisão que há, essa falta de relacionamento entre Deus e o pecador, o que precisa para que isso acabe? Como que Deus reconcilia consigo mesmo o mundo? Miqueias 7, 18 e 19 diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Oh, glória a Deus, oh, coisa gostosa da gente ouvir, oh, coisa gostosa de cantar. E o que significa? O que significa Deus jogar os nossos pecados, pisar as nossas iniquidades e jogar os nossos pecados no fundo do mar? Será que Deus arranca o pecado de mim? Ele pisa o pecado e joga no fundo do mar e eu fico aqui de boa? Quando um juiz dá a sentença condenatória, quem que é preso? O assassinato ou o assassino? Que pergunta boa, Bruno. Como que você vai prender o assassinato? Então eu devolvo a vocês como que ele pisa o pecado. Como que ele pisa a iniquidade e lança o pecado no fundo do mar? A punição é contra a pessoa que cometeu. Mas nós sabemos, 2 Coríntios 5, 21, a palavra diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado
por nós, Cristo foi feito pecado. Então, quando a palavra fala que Deus não retém a sua ira para sempre, é porque Ele derramou a sua ira. Quando a palavra fala que os nossos pecados, as nossas iniquidades foram pisadas, a palavra está falando que Deus pegou eu e você, e os nossos pecados, tudo aquilo que a gente cometeu e lançou sobre Cristo. E aí Ele pegou a Cristo e pisou naquela cruz. Ele pegou a Cristo e lançou no profundo mar do abandono, da solidão, do esquecimento. Quando Cristo nos atrai no seu corpo, o Pai vira as costas para Ele. Nós falamos sempre que nós estávamos com Cristo naquela cruz. É fato. Mas, meus irmãos, nós estarmos com Ele não ameniza a sua dor, o sofrimento, a solidão, o pagamento que Ele teve que pagar, o preço que Ele pagou. Não ameniza. Nós estarmos com Ele naquela cruz intensifica, causa isso nele. Nós somos o motivo dele estar sendo pisoteado, ou ter sido pisoteado pelo Pai e lançado no mar do esquecimento. Mas Ele faz isso. Não porque Ele não tinha outra opção, porque Ele nos amava tanto que eu não tenho outra opção, eu estou preso ao amor que eu tenho pelo Bruno, não. Ele faz porque Ele decide mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em amor para conosco. Ele faz isso para Ele vindicar a santidade do nome dEle. A palavra fala que Deus nos mata para tirar de nós o coração de pedra. Deus ressuscita no terceiro dia e nos ressuscita juntamente com Ele para Ele vir habitar em nós. Nos dá um coração de carne. A diferença do coração de pedra e do coração de carne, um é morto, o outro é vivo. Um não sente, o outro sente. Não sente o quê? Pega uma agulha, dá na pedra, o que ela vai responder? Vai gritar, ai, não vai fazer nada. É isso que o pecado faz num coração de pedra. Nada. Não sente dor, não sente remorso, não sente arrependimento, não sente nada. Mas e se Deus muda quem você é? Aí o pecado, aquela agulha, machuca. Aí a gente se arrepende. Nós temos vida. Nós queremos relacionamento com eles. E isso não é algo que acontece com alguns dos que creem. Tem alguns que creram que odeiam o pecado. Tem alguns que creram que ainda gostam tanto do pecado que eles cometiam. Não. Isso é com todos. É por isso que a palavra fala, Jesus fala, se arrependa dos pecados e creia no Evangelho. Creia em mim. Larga os pecados. Porque se Deus deu uma nova vida, você odeia o pecado. Porque não é qualquer espírito que vem viver dentro de nós. Ele não dá uma vida qualquer a nós. O versículo 27 de Ezequiel 36 diz que Ele põe o espírito dEle dentro de nós. Para que Ele faça com que nós andemos nos estatutos dEle. Para que a gente guarde os juízos dEle e observe os juízos dEle. Ele faz isso em nós. Isso é a troca do coração, a metanoia, a troca de mente, arrependimento. Você larga. Não é qualquer vida, é a vida dele em nós. E a ordem, meus irmãos, a ordem é muito importante. Ele, em nenhum momento até agora, ele pegou e falou assim, sai disso que vocês estão fazendo, agora você vai rezar 30 Pai Nosso, agora você vai doar para os pobres, agora você vai fazer isso, agora você vai ficar tantos dias sem pecar, vem conversar comigo que eu vou ver se eu faço isso com você ou não. Ele está falando, eu vou fazer tudo isso com você. Aí, eu, em você, vou fazer você andar nos meus estatutos. Não é uma reforma que ele faz. Não tem reforma que corrija, tem morte. Eu e você precisamos morrer em Cristo Jesus. Como Romanos 6,4 diz, para termos uma nova vida. Nós não morremos para ficar morto. Nós morremos para dar fruto.
Nós morremos para odiar o pecado. Nossa, Bruno, você está repetindo isso, mas é uma realidade na vida do cristão. E eu não estou falando que você vai ser perfeito, mas você vai odiar. Para dar outra ilustração, você imagina que você tem prato preferido de cada um. Aí você faz o seu prato preferido. Se o Marcinho estivesse aqui, vai lá, picanha. O Maurício também. Faz o seu prato preferido, aquela coisa maravilhosa. Aqui de um lado. Do outro lado você põe lixo, uma lata de lixo. Aí você pega um porco e solta o porco. Para onde o porco vai? Ele vai para o lixo. Por quê? Porque ele é porco. Ele quer lixo. Ele vai para o lixo. E se você troca? Você oferece isso para um ser humano. Você pega aquele porco e num estalar de dedo você transforma isso num homem. Para onde ele vai? Ele vai para a comida, porque ele odeia lixo. De novo, não estou falando que nós vamos ter uma vida perfeita, mas nós vamos odiar o pecado. E nós vamos crescer em santidade, porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo. Ainda que a gente tropece, nós vamos amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. Essa é a obra da regeneração. Então nós vimos o caráter de Deus, nós vimos qual que é a obra que Ele faz. E agora a gente vai ver qual que é o fruto disso. O que isso faz na nossa vida. Versículos de 28 até o 30 de Ezequiel 36. Deus vai dizer, primeiro 28 e 29, habitareis na terra que dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Israel sentiu isso, glória a Deus. Mas o que isso está falando para mim e para você? Deus já tinha mandado preparar a terra de Israel antes deles voltarem. O Senhor sabe o que a gente precisa antes mesmo da nossa boca pedir. Por que vocês se preocupam com essas coisas, com que vocês têm que comer, beber, se vestir? Olha as aves do céu. Deus cuida deles. Eles não fazem nada. Não valem vocês muito mais do que isso? Para de se preocupar com essas pequenas coisas. Pô, pequena, Bruno? Tem uma família. Sim, é pequena. Perto do reino de Deus. É por isso que ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ele não desampara os filhos dele. Ele prepara a terra antes mesmo de você voltar para lá. E no versículo 30 ele diz que ele multiplica o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Trazendo para a perspectiva profética, para o nosso tempo, o Senhor está falando dos frutos. Ele vai multiplicar o fruto das árvores. Coração de carne gera fruto. Coração de pedra gerava fruto. Ou, naqueles que não foram transformados, gera fruto. Vamos para Gálatas 5. Gálatas 5 vai pôr os dois frutos. O do coração de pedra e o do coração de carne. Comparados, lado a lado. Do versículo 19 até o versículo 21 de Gálatas 5, nós vamos ver que a obra da carne, e aqui não do coração, né, mas da carne corrompida, do nosso corpo corrompido, são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro como outrora, já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Lista é grande, né? Não olha para o lado, não olha para quem não veio. É impossível que você
não cometa alguns desses pecados. Sabe como eu sei que é impossível que você não cometa? Porque eu cometo. Nós ainda estamos num corpo assim. Mas tem duas opções: correr para o trono de graça ou vestir a máscara de cristão e se olhar no espelho. Quando você faz isso, você só engana a você mesmo. É para deixar as obras da carne, abandonar. Não é para estar cheirosinho dentro da igreja e lá fora ser um porco. Isso não é a vida do regenerado, não é a vida de quem nasceu de novo. A vida de quem nasceu de novo gera boas obras. Porque Deus, de antemão, preparou boas obras para que o regenerado andasse nelas. A árvore boa produz frutos bons, Gálatas 5:22, olha o que vai falar. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui dentro, lá fora, não interessa. Em tudo, Ele será o nosso Deus. Quando o conflito se instaura, quando a tentação vem, quando o pecado te assedia, como que nós vamos nos comportar? O que eu vou falar para essas situações? Só mais essa vez. É a última vez que eu vou lá. A última vez que eu vou. Sabe, é a última vez que eu vou passar no limite do álcool. É a última vez que eu vou me prostituir. É a última vez que eu vou trair. É a última vez que eu vou me irritar. É a última vez que eu vou fazer esse negócio desonesto. Porque eu preciso dessa. Na próxima, eu vou ajeitar meu caixa. Na próxima, eu consigo fazer as coisas conforme Deus quer, sabe? Eu só vou mentir isso aqui, porque nós estamos tão presos num sistema. E se eu conseguir mentir isso aqui, aí, a partir daqui eu deslancho. Deus vai entender. É uma mentirinha, mas é para o avanço do reino. Olha, eu não vou me dobrar ao meu irmão agora, porque ele, coitado, ele é tão novo na fé, ele não entende lá para frente, sabe? Então eu vou me priorizar dessa vez, porque o avanço do reino vai ser muito maior por meio de mim. Coitado do meu irmão. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. E essas obras da carne, as coisas velhas, passaram e tudo em nós, tudo se fez novo. E é por isso que ele vai falar no versículo 31 de Ezequiel 36, que nós vamos nos lembrar dos nossos maus caminhos e dos nossos feitos que não foram bons. E nós vamos ter nojo de nós mesmos por causa das nossas iniquidades e das nossas abominações. Nós vamos ter nojo de nós quando nós lembrarmos ou quando nós cometermos. Voltando para a ilustração do porco, você imagina, você está com o melhor prato de comida e o lixo. Soltou o porco, foi para onde? Para o lixo. E ele está lá no meio do lixo, comendo. E naquele estalar de dedos, Deus transforma ele num homem. O que ele vai sentir com o lixo travado na garganta dele? Ele vai vomitar. Ele não aguenta isso. Você não suporta o cheiro. Você vai querer sair correndo dali, cuspir tudo que você tem na boca, tomar banho, escovar o dente, lavar. Porque você não suporta o pecado. Isso é verdadeira conversão, é verdadeiro arrependimento, é verdadeira nova vida. Se nós cremos no Evangelho, a nossa vida vai mudar. E eu falo de novo, isso é com todos os que creem. Não tem mais como você estar mergulhado no teu pecado dia após dia, com a mente cauterizada. E falar que ama o Senhor. E falar que o conhece. E o pecado não te causar esse nojo. Isso não muda porque eu pus na minha mente que eu vou mudar. Isso muda porque o Senhor mudou quem eu sou. Corre para Ele.
clama a Ele. Ele é o poder para te tirar disso. Ele é o poder da salvação. É Cristo, não é a tua força de vontade. E Ele faz. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não porque você é especial. Porque Ele é especial. É porque é quem Ele é. Esse é o caráter de Deus. Essa é a regeneração. E os frutos. E para concluir, o Senhor só nos lembra, no versículo 32, dizendo: não é por amor de vós, fique bem entendido que faço isso, ó casa de Israel. Envergonhai-vos, confundi-vos por causa dos vossos maus caminhos. Vocês são maus, mas eu sou bom. Vocês são ódio, mas eu sou amor. E quando a gente olha para tão grande salvação, tamanho sacrifício, tamanho amor derramado imerecidamente, não é para a gente se orgulhar e falar: olha que Deus me escolheu e sou bruto. É para a gente colocar a boca no pó e falar: misericórdia, Senhor. Eu não sei porque mas obrigado. Eu te louvo e te adoro. Quando a gente sabe que nós não somos a motivação do Senhor para nos salvar, isso é algo que tem que trazer uma paz e uma segurança gigantesca para a gente, porque se dependesse de nós, daria errado. Não tem o que a gente possa fazer para ser salvo. Não tem nada do que a gente tenha feito que seja grande demais, que impeça-nos de sermos salvos. A graça de Deus é maior, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E quando a gente ouve essa mensagem, 3 reações podem acontecer. A primeira é indiferença. Mentes cauterizadas. Pecado já tomou conta. Pessoas que estão nadando de braçada a favor da correnteza, indo para o inferno. A menos que esse Deus mude isso. A segunda reação, indignação. Peraí, eu? Com tudo que eu fiz? Você vai me comparar com o quê? Qualquer tipo de pecador? Você está louco? Eu cresci na igreja. Olha as minhas obras. Você vai falar que Deus não vai olhar para isso? Eu não aceito. O que eu fiz vai contar. E vai mesmo. Como trapo de imundícia. A terceira reação é alívio. Você fala assim: peraí, não está no meu controle? Não sou eu que faço? Graças a Deus, porque eu perdi o controle já faz muito tempo. Eu me apego a Ele. Eu confio nele. Porque eu já não tenho nem mais força. É aquela história, né? Vai a Jesus, mas eu não tenho força de correr. Então vai andando até Jesus. Eu não tenho força para correr. Então vai se arrastando até Jesus. Eu não tenho força para me arrastar. Então só cai diante dele. Se apegue a Cristo. Somente a Cristo. Vamos reler esse trecho inteiro, os 11 versículos, para encerrarmos, meus irmãos. Ezequiel 36, de 22 até o versículo 32. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós,
e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós. Fique bem entendido que faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Pai, a tua obra é grande demais para entrar na nossa cabeça. E glória a Deus por isso, porque nós clamamos a ti, ao teu Espírito, ao poder do teu Evangelho, que faça isso em nós. Livre-nos dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, das nossas abominações. Não permita, Pai, que como teu povo, nós profanemos o teu nome. Que a nossa vida, Pai, seja de fato sal e luz. Não porque nós somos assim, mas porque o que há em nós é maior. E é no nome dele, teu santo Filho Jesus, que nós oramos. Amém.